Convido a igreja para que façamos a leitura da palavra do Senhor, capítulo 9 do livro de Números, versos 15 a 23. Livro de Números, capítulo 9, versos 15 a 23. Faremos a leitura também de maneira responsiva. Eu lerei os versículos ímpares, a igreja, versículos pares. A nuvem sobre o tabernáculo. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do tabernáculo. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Quando a nuvem se detinha, muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Segundo o mandato do Senhor se acampavam, e segundo o mandato do Senhor se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Vamos orar. Pai querido, fala conosco através da Tua palavra. Pai, o Senhor conhece o coração de cada pessoa que adentrou este santuário e daqueles que estão conosco também pela mídia. Pai, que a Tua graça, mais uma vez, seja abundante na exposição da Tua palavra e trabalhe os nossos corações, para a glória do Teu nome, para a edificação da Tua igreja. Pai, me coloco mais uma vez em submissão ao Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, para abençoar as pessoas que estão conosco nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o texto nos revela três coisas, pelo menos, importantes para nós. E ele fala da presença do Deus Todo-Poderoso. Ele fala da preocupação desse Deus Todo-Poderoso com o seu povo. E ele deseja dar segurança ao seu povo nesta caminhada pelo deserto. Então a nuvem desceu ali sobre o tabernáculo, e aquela nuvem, a partir de então, ela começa a ser o símbolo visível da presença do Deus no meio do seu povo. E assim, queridos, o nosso texto nos ensina a ver Deus de perto, de dia e de noite. A hora que eles levantavam os olhos, a nuvem estava lá, fosse de dia ou fosse à noite. Assim também acontece em nossos dias. Eis o desafio para cada um de nós, nesses dias de deserto que também estamos vivendo, porque nós podemos levantar os olhos. O Senhor está perto, o Senhor está cuidando da sua igreja e do seu povo. Quando a nuvem descansava em cima do tabernáculo, enquanto ela ficava ali, o povo ficava parado. Aquele lugar, não importava se fosse um local que tinha água, fosse um local que tinha
muito alimento, mas a nuvem que estava comandando, a presença de Deus estava comandando aquele povo. Aprendemos, queridos, que não há tempo perdido quando esperamos o tempo de Deus. Diz que a nuvem ficava ali e eles ficavam esperando. Dias, meses ou talvez até anos. Mas ficavam esperando. Então, esperando o tempo de Deus. E quando a nuvem, então, levantava, rapidamente eles desfaziam o acampamento, por mais que fosse confortável onde eles estivessem, eles continuavam a caminhada. Então, queridos, é muito bom a gente perceber no texto que o nosso Deus é um Deus que traz segurança para o seu povo, que traz descanso para o seu povo, que cuida e zela do seu povo. E o nosso tema com esse texto é a amorável onipresença de Deus. A amorável onipresença de Deus. Então, o que nós encontramos, o que nós temos, de que nós gozamos nesta amorável onipresença de Deus? A primeira coisa que nós aprendemos está no versículo de número 15, que diz assim: no dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. A nuvem o cobriu. Então isso significa, queridos, proteção. Aquela nuvem estava significando ali proteção, ou seja, proteção ao povo. Então, os dias de sol, a nuvem os protegia do sol. À noite, por causa do frio, a nuvem os protegia do frio do deserto. Então, essa era a função daquela nuvem, representando a presença de Deus, cuidando, zelando do seu povo. Então, o Senhor deu para o seu povo uma nuvem para protegê-lo de dia e de noite. E Deus, através daquela nuvem, então, Ele guarda o seu povo, Ele protege o seu povo, Ele traz o frescor para o seu povo em meio ao calor. E com isso o povo não devia desfalecer, e muito menos desistir daquela jornada. Nós vemos aqui, queridos, como Deus, nosso Deus é um Deus maravilhoso. E Ele nos chama a nos colocarmos hoje debaixo da sua nuvem. Essa nuvem que é proteção. Essa nuvem que é cuidado para com as nossas vidas. Eu tenho certeza que se eu perguntar a cada pessoa aqui, tem uma experiência para contar sobre um livramento do Pai Celestial. Tem uma experiência para contar. Por quê? Porque Ele está protegendo a sua igreja, protegendo o seu povo. Êxodo capítulo 14, verso 19 e 20 diz assim: então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite, estes e aqueles não puderam aproximar-se. Nosso Deus nos protege, queridos, contra os nossos inimigos. Quantas vezes nos dias de hoje somos perturbados pelos nossos inimigos? E muitas vezes passamos por momentos difíceis por causa dos ataques desses inimigos. Mas Deus é o nosso protetor. Então não precisa ficar com medo do seu inimigo. Não precisa ficar receoso que o inimigo vai te vencer, porque não vai. Que nós temos sobre nós a proteção desse Deus maravilhoso, esse Deus que cuida da nossa vida. Então, na amorável onipresença de Deus, nós temos proteção. Coloque-se debaixo dessa proteção. Renda o seu coração a essa proteção. A segunda coisa que o texto nos ensina
está no verso 17, diz assim: quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Então, queridos, nós podemos ver que os filhos de Israel precisavam estar sempre atentos. Eles precisavam estar sempre atentos no mover da nuvem. Por quê? A segunda coisa que nos ensina é que a nuvem era para eles orientação. A nuvem era para eles orientação. Ou seja, a gente pode mentalizar. Aquela numerosa multidão, saíram 600 mil homens do Egito, mas as mulheres e as crianças, viajando através de um deserto desconhecido, onde não havia caminho, não havia uma rodovia. Então o deserto era imenso, era arenoso, não havia bússola. Eu me lembro ainda quando não existia o Waze, né? Então a gente podia viajar, a gente pegava o mapa rodoviário, abria o mapa e olhava, falava, nós vamos sair de tal cidade, tantos quilômetros de tal cidade, lá nós vamos virar para tal lugar. Era assim. Os mais jovens não passaram por essa trajetória, né? Mas era assim mesmo. Então o povo de Israel não tinha um mapa, o povo de Israel não tinha uma bússola, o povo de Israel não tinha um guia especializado no deserto, não tinha o Waze. Essa semana eu fui fazer uma visita em Pinheiros, né? E muito fácil, a gente coloca no Waze, o Waze leva a gente na porta da casa da pessoa que a gente vai visitar. O povo de Israel não tinha essa facilidade. Então eles precisavam da orientação de Deus. Então aquela nuvem era para eles também orientação. Ou seja, milhares de seres humanos estavam ali, avançando, caminhando, sem qualquer conhecimento da rota. Totalmente dependentes de Deus. Dependente de Deus na alimentação, dependente de Deus no vestuário, no calçado, e dependente de Deus no caminho que deviam seguir. E diz o texto que nada lhes faltou nessa caminhada. Por quê? Porque eles estavam debaixo da proteção de Deus e estavam sendo orientados por esse Deus. Então eu fico imaginando, irmãos, que muitas vezes a gente fala amanhã, logo pela manhã eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, depois eu vou fazer aquilo outro. Eles não podiam fazer planos para o dia seguinte. Eles não sabiam o que ia acontecer no dia seguinte. Será que amanhã a nuvem vai mover, nós vamos ter de arrumar as coisas rapidamente? Será que amanhã a nuvem continua paradinha, nós vamos ter de ficar por aqui? Então eles não podiam fazer planos para o dia seguinte. Eles não sabiam também quando iam se colocar em marcha, eles não tinham uma agenda igual nós podemos ter hoje. E eles não sabiam também onde iam acampar. Hoje, quando a gente programa uma viagem de carro, a gente programa, eu vou até tal lugar, né? Lá eu dou uma paradinha, dou uma descansada, depois vou para outro lugar, né? E então eles não podiam fazer esse tipo de plano, esse tipo de trajetória, porque eles não sabiam onde. Então eles não tinham o que fazer. Nós podemos pensar assim, que eles não tinham o que fazer, a não ser olhar para cima e receber a orientação de Deus. A orientação estava ali, através daquela nuvem. Os movimentos daquela nuvem dirigiam aquele povo. Podemos dizer que aquele povo caminhava debaixo das rodas ou acima das rodas de Deus. Deus, com as suas rodas, é que conduzia aquele povo. Então, o que eles faziam? Tinham de ficar de olho na nuvem do Senhor. E nós lembramos, então, de Hebreus, capítulo 12, verso 2, onde diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Nossos olhos devem estar voltados para Jesus. Assim como os olhos deles eram voltados para a nuvem, que a nuvem os conduzia, os protegia, da mesma forma, nossos olhos devem estar voltados para o Senhor Jesus Cristo. É isso que Ele quer que a gente faça. Esse é o desafio que Ele faz para os nossos corações. Israel dependia inteiramente de Deus. Nós, como povo de Deus, dependemos também inteiramente de Deus. Foi a mensagem que nós ouvimos de manhã hoje.
sobre os 4 jovens, né, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então estavam ali dependendo totalmente de Deus. Por que nós precisamos dessa direção? Veja o que o salmista diz, Salmo 32, verso 8 e 9. Instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Portanto, a nuvem era direção, era orientação para o povo. O exemplo que nós temos também no Velho Testamento de alguém que não obedeceu essa orientação de Deus, né? Foi Jonas. Deus falou com Jonas, Jonas, seu caminho é Nínive. Jonas falou, não, mas Nínive é muito ruim, eu vou para Tarsis. E foi lá, pagou sua passagem, pegou o navio, e nós sabemos o que aconteceu. E somente quando Jonas estava no ventre do grande peixe, foi que ele aprendeu com muita amargura que não devia seguir a sua própria vontade, mas seguir a vontade de Deus. Muitas vezes, queridos, nós também não nos damos muito bem por essa causa. Nós queremos seguir a nossa própria vontade, ao invés de seguir a vontade soberana de Deus. Olhe para Jesus, que através do Espírito Santo ele vai te orientar. Olhe para Jesus. Não olhe para as circunstâncias como nós cantamos, né? Não olhe para as circunstâncias, não. Mas olhe para Jesus. Assim como o povo olhava para a nuvem começava a mexer, eles já se preparavam para caminhar. Quando a nuvem parava, eles sabiam que era para parar. Orientados por Deus através daquela nuvem. Portanto, a amorável onipresença de Deus, nós temos, primeiramente, proteção. A nuvem se colocou sobre o tabernáculo e também protegia o povo durante o dia do sol e durante a noite do frio. E a segunda coisa que nós vemos é que aquela presença de Deus através daquela nuvem os guiava. Vamos caminhar, vamos parar, vamos acampar. E enquanto eles caminhavam, eles eram mantidos por esse Deus Todo-Poderoso. E terceiro e último lugar, nós vemos que essa amorável onipresença de Deus também produz para nós descanso. Que bom descansar, né? É bom descansar. Versículo 18 diz assim: segundo o mandato do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandato do Senhor se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Descanso. Essa amorável onipresença de Deus traz para você e para mim também descanso. Porque o povo acampava. E esse acampamento significava descanso. E eles permaneciam acampados no descanso, debaixo da sombra daquele que cuidava deles, do Deus Todo-Poderoso. Portanto, eles podiam ficar despreocupados, porque a nuvem estava ali os protegendo. Então eles podiam perceber, sentir, viver, ter a experiência de que estavam debaixo da providência de Deus. Salmo 91, versos de 1 a 4, diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e das pestes perniciosas, cobrir-te-á com suas penas, e sob as suas asas estará seguro. A sua verdade será pavês e escudo. Descanso debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso. Quando a nuvem parava, eles paravam para descansar. Então, o nosso Deus, a presença dele na nossa vida, essa onipresença dele na nossa vida, com todo o seu grande amor,
traz para cada um de nós também descanso. E por isso, queridos, nós somos desafiados a não temer. Hoje em dia a gente ouve muita essa expressão: eu estou com medo. Eu estou com medo. Então essa presença ou onipresença de Deus, amorável na nossa vida, ela diz que nós não devemos ter medo, porque Ele está tomando conta de nós. Ele cuida de cada um de nós, quando nós lhe entregamos a direção da nossa vida. Que a hora que nós queremos conduzir a nossa vida, a coisa não dá muito certo. Mas a hora que entregamos a Ele a direção da nossa vida, tudo vai bem. Pedro diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A ansiedade, queridos, tem trazido muitas enfermidades nas pessoas. Nós vemos aí pelas pesquisas que os problemas psicológicos e psíquicos aumentaram muito nesse período que estamos vivendo. Por quê? Por causa da ansiedade, por causa da insegurança. E por isso Pedro nos ensina, nos orienta, nós devemos lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E veja o que diz o próprio Jesus no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, versos 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Esse é o descanso que o Senhor quer trazer para nós, nos livrando da nossa ansiedade, do nosso medo, da perturbação que esse mundo mau tem causado na vida, principalmente do povo de Deus. O ímpio já é ímpio mesmo, né? Então, se o ímpio está com medo, está ansioso, ele já é ímpio mesmo, né? Mas o povo de Deus não. O povo de Deus deve lançar sobre Jesus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Talvez você tenha, meu amado irmão, minha amada irmã, enfrentado nesses últimos dias ansiedade, enfrentado preocupações, que muitas vezes trazem esgotamento na vida das pessoas. Debaixo da amorável onipresença de Deus, a segurança e a esperança. Glória a Deus por isso. Acima de nós, queridos, está um Deus que tudo pode fazer. Está um Deus que tudo sabe. E Ele nos chama, nos desafia a confiarmos totalmente nele. Conta-nos a história que em anos passados, na Bolívia, um missionário trabalhava em meio a uma tribo e muitos índios vieram se converter. Então, em determinado dia, ele marcou o batismo desse grupo, um grupo grande de índios. E a Bolívia vivia momentos de perturbação, momentos de guerra civil. E o missionário saiu com esse grupo, então, rumo aonde ia ser o culto do batismo. E eles vão caminhando, e aqueles índios eufóricos, né? Alegres porque vão ser batizados, alegres porque receberam a nova vida em Cristo Jesus, alegres porque têm a vida eterna garantida. Então havia um certo tumulto entre eles. E quando eles passam por determinado lugar, há um grupo de policiais. Aí os policiais falam: lá há um grupo de rebeldes. Aí ligam para o comando, e o comando diz: extermina esse grupo, que é um grupo rebelde. E eles recebem então essa ordem, o comandante e o sargento recebem a ordem para exterminar aquele grupo, e o missionário estava junto.
Aí no dia seguinte, esse missionário é convidado, entre aspas, para ir na delegacia depor sobre o que aconteceu no dia anterior. Aí o delegado fala com ele: eu não sei como é que você não morreu ontem, que você não foi fuzilado ontem. Mas por quê? Ele falou: porque você estava conduzindo aquele grupo, e a gente pensou que aquele grupo era um grupo rebelde, e a ordem que nós recebemos foi de exterminar. Mas a hora que o comandante recebeu essa ordem, mas o sargento, eles não conseguiram falar, dar a ordem de fogo para os soldados. Eles ficaram todos de boca aberta, porque ninguém conseguia falar nada. O Senhor tapou a boca daqueles homens. E depois, então, nós descobrimos que era um grupo que estava indo para ser batizado, um grupo crente, um grupo de servos do Senhor. Então, irmãos, nós podemos ver que o anjo do Senhor tapou a boca daqueles dois homens, para que não saísse a ordem de fogo. Por quê? Estava indo lá na frente o povo de Deus. Estava indo lá na frente o obreiro com aqueles que ele havia evangelizado, os quais eles seriam batizados. Então, da mesma forma, queridos, o nosso Deus está cuidando de cada um de nós. Da mesma forma, o anjo do Senhor está cuidando do seu povo. Então, irmãos, vejam aí que o anjo de Deus ainda hoje, ou os anjos do Senhor, ainda estão em ação para proteger os salvos, para promover a causa do Senhor Jesus na terra, e para sempre estarão executando essa obra, até que o Senhor Jesus volte para pôr termo à obra dos homens ímpios. Salmo 34, verso 7, os irmãos sabem o que diz: o anjo do Senhor e os livra. Veja que coisa gloriosa. O anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que temem os livros. Foi o que aconteceu na Bolívia, com aquele grupo de irmãos que estavam indo para ser batizados. A ordem policial era extermínio. Mas o anjo do Senhor tapou a boca dos comandantes que não conseguiram falar: fogo, mata esse povo. Não conseguiram falar, ficaram mudos. A ação do anjo do Senhor na vida do seu povo, na vida dos seus servos. E nós concluímos, queridos, na amorável de presença de Deus nós temos, qual a primeira coisa que nós vimos? Proteção contra todo e qualquer inimigo. Aquela nuvem está sobre o povo de Deus, hoje na pessoa de Jesus Cristo, protegendo o seu povo. Tenha essa convicção na sua vida, tenha essa certeza no seu coração. O Senhor está te protegendo, assim como protegeu o povo na caminhada pelo deserto. A segunda bênção que nós vimos, orientação. A nuvem levantava, o povo levantava. A nuvem parava, o povo parava. Assim é a nossa vida também. Não façamos igual Jonas. Nós mesmos queremos definir o caminho que temos de seguir. Deus quer nos conduzir a caminhos excelentes, sobre modo excelentes. Não sejamos teimosos como Jonas, para que não precisemos passar pelo ventre de um grande peixe e passar por momentos difíceis. Muitas vezes passamos por momentos difíceis por causa da nossa cabeça dura. Então vamos permitir que o Senhor nos oriente, olhando firmemente para o autor consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Olhe para Jesus, você vai ter toda a orientação necessária para a sua vida. Em último lugar, nós vimos o descanso. A nuvem parava, o povo armava suas tendas e descansava. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você está precisando de descanso?
Senhor está dizendo: eu sou o seu descanso. Eu tenho descanso para te dar. Você está cansado, sobrecarregado? Deus diz: eu vos aliviarei. Que o Senhor trabalhe, queridos, nossa vida para a glória dele mesmo, para que o nome dele seja glorificado e a igreja seja edificada e possa crescer debaixo da amorável onipresença de Deus.